Boa noite a todos. Eu preparei uma palestra, eu trouxe os slides, mas eu resolvi não apresentar os slides. Eu tive uma intuição, que eu acho que o que eu tinha para falar não estava nos slides. Então, se ficar meio estranho, vocês usem a caridade cristã e dê a desconto, tá bom? A gente vai falar sobre um tema que é bastante interessante, quem cura quem? E passa tanta coisa pela minha cabeça quando eu penso nesse tema, que eu fico até confuso. Mas a primeira coisa que me vem à mente é, há um tempo atrás, já faz algum tempo, quando eu resolvi que eu queria ser médico. E quando eu me esforcei para conseguir entrar na faculdade de medicina. Depois, quando eu entrei na faculdade, e no primeiro ano, eu me decepcionei um pouco com as coisas que eu estava aprendendo. Né? Eu achei que eu ia chegar lá e já ia sair aprendendo medicina. E a única coisa que eu via de medicina lá, o que eu achava que era anatomia. Né? A gente tinha um pouco de medo dos cadáveres. Uma vez a gente estava estudando à noite para a prova no dia seguinte, alguém teve a ideia de apagar as luzes, né? Foi uma gritaria danada dentro do anatômico, um monte de gente gritando e saindo correndo. E era a única coisa, porque o resto era bioquímica, biofísica e por aí ia. E o tempo foi passando e eu esperando o momento em que eu ia me tornar o sábio, aquela pessoa capaz de curar os outros. O tempo passou, eu me formei, terminei a faculdade e não sabia como fazer para curar os outros. Mas eu pensei, ainda tem a residência. Eu vou fazer a residência, eu vou ser cirurgião, e como cirurgião, eu vou aprender a curar os outros. E eu fiz os 2 anos de cirurgia, depois eu fiz mais uns de gastro, depois eu comecei a fazer minha pós-graduação, e dia 15 de dezembro, agora de 2017, fazem 30 anos que eu passei por isso, e hoje eu não sei curar as pessoas, mas eu tenho a certeza de que não é a minha tarefa fazer isso. O médico não cura ninguém. Por quê? Quando eu falo isso na faculdade, os alunos ficam revoltados, tem muita gente que não gosta, principalmente os colegas médicos não gostam disso. Mas o que é que a gente aprende na faculdade de medicina? A gente aprende a buscar nas pessoas o caminho, a energia que elas têm para elas encontrarem a cura. O grande problema é que nós não nos damos conta disso. Então, curar. O que é que significa a palavra curar? É eu extinguir a doença. Não é assim? Extinguindo a doença, eu gero a saúde. Então, saúde é aquela pessoa que não está doente. Está certo? Não, está errado. Porque se eu pegar a definição de saúde pela Associação Mundial, pela Organização Mundial de Saúde, eles vão dizer que saúde não é a simples ausência de doença, mas o perfeito bem-estar biopsicossocial. Então, se saúde não é apenas a ausência de doença, então eu curar uma doença não significa que eu estou dando saúde para a paciente. Então, se isso é verdade, qual é a minha tarefa como médico? Eu sou um curador ou eu sou um promotor de saúde? E esse é o grande problema que eu acho que nós temos que começar a pensar. Nós, que eu digo, não são os médicos, não. Somos nós todos, porque os médicos que estão disponíveis hoje na nossa sociedade são aqueles que a sociedade pede. Uma reforma na forma de ver a saúde e a intervenção médica, eu não digo só também dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde, ela passa obrigatoriamente por uma nova visão de saúde que a população, que a sociedade tenha que ter. E que peça para os profissionais de saúde que sejam os veículos para que a gente possa encontrar essa nova visão de saúde. Então, vejamos. Será que os médicos e os profissionais de saúde hoje, eles buscam o perfeito equilíbrio biopsicossocial? Bom, o médico hoje, ele é formado no modelo biomédico. E ele é formado para que as pessoas encontrem o equilíbrio biológico. Então, ele está abordando um único aspecto
de toda a Constituição considerada pela OMS como sendo a Constituição do ser humano, biopsicossocial. Então, quando eu vou a fundo no aspecto biológico, quando eu conheço os hormônios, quando eu sei como é que é o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, quando eu conheço a anatomia, a fisiologia do corpo do meu paciente, quando eu sou capaz de perceber sinais e sintomas e poder fazer a associação desses sinais e sintomas com os diagnósticos, que vão trazer rótulos para mim, de processos patológicos sobre os quais eu tenho a técnica de intervenção. Então, chega um paciente para mim e fala assim, doutor, eu estou com dor na barriga. O que é dor na barriga? Pode ser desde uma gastrite até uma apendicite. Mas aí eu vou conversar com ele, eu vou tirar a história dele, eu vou examinar ele e vou falar, olha, eu acho que você está com uma apendicite. Nós temos que te operar, porque senão você vai morrer de infecção. Eu fiz um diagnóstico biológico, usando a história e o exame físico. Não é? E, a partir daí, eu tenho uma técnica a ser desenvolvida. Eu vou anestesiar esse paciente, vou colocar ele na mesa, vou dar antibiótico para ele, vou abrir a incisão específica, vou tirar o apêndice com pus, vou fechar, vou lavar, vou deixar ele internado com antibiótico. Se tudo der certo, ele vai recuperar da infecção e 2 dias depois ele está na casa dele retomando a vida dele. Isso é ruim? Não. Eu fui menos médico porque eu não perguntei qual é a religião do paciente? Não. Existem situações e situações. Se você resolve abordar a espiritualidade no pronto-socorro e chega um paciente que foi esfaqueado, e você olha para o paciente e fala assim, meu amigo, eu sou o doutor Décio, eu sou cirurgião, eu vou operar o senhor dessa facada. Ah, doutor, muito bem. Eu precisava fazer umas perguntas para o senhor. Ele fala, pois não, doutor. Ele fala assim, você acredita em Deus? Ele vai falar assim, tô lascado, né? Eu vou morrer. O médico está perguntando se eu acredito em Deus, não vai dar nada. Doutor, eu estou grave assim? Então, não é a hora. Não é? Você tem uma hora específica para abordar esse assunto. Quando você está no consultório e está atendendo um paciente que chega com a malinha, o paciente e a malinha é sempre uma tragédia. Quando ele abre a malinha, ele traz 5 anos de exames, que ele tem um hemograma que ele colheu em 1975, e ele quer que você veja o hemograma. O hemograma é uma foto, é um instantâneo. De 75, devia estar no lixo faz tempo. Mas eu vou lá e vou prestar atenção, porque o paciente está me trazendo uma angústia, e eu vou tentar diagnosticar esse problema dele. Agora, se ele está desde 1975 com alguma coisa ruim, ele já passou em 3.945 médicos, eu sou 3.496, eu vou resolver o problema? Não é? Então, o que eu tenho para fazer por esse paciente? É totalmente diferente do que chegou com a facada ou com a apendicite. Eu preciso ouvir ele, eu preciso ver o que ele tem para me dizer, para depois eu entender aonde é que está o problema dele. Com certeza ele não tem uma apendicite, porque desde 1975 ele já teria morrido de infecção. Ele tem alguma coisa que é crônica e que muito provavelmente não tem manifestação anatômica, porque o que é que os exames mostram? Os pacientes chegam assim e falam, doutor, eu queria aquele exame que vê tudo. Eu falei, olha, exame que vê tudo, não é? Acho que nem médium vidente, né? Você tem que perguntar para Jesus, né? Que vê tudo. Porque ele acha que a dor, a angústia dele, a tristeza dele, a depressão dele vai aparecer em algum exame. E o pior é que o médico também acha isso. Porque você faz os exames e você olha a malinha dele inteirinha, tem 355 tomografias computadorizadas, 25 ressonâncias nucleares magnéticas, tem exame até que você não sabia que existia, e ele já fez. E aí você vai lá, olha tudo, e aí, o que falaram para o senhor? Doutor, me falaram que eu não tenho nada, que era para eu procurar um psicólogo. Aí vai no psicólogo, ele acha que o psicólogo vai resolver numa consulta de meia hora e vai dar a solução para a vida dele. Porque nós estamos vivendo esse mundo agora, é tudo líquido, tudo rápido, tudo instantâneo. Eu estava lendo um artigo outro dia que diz que os jovens não leem nada que tenha mais que 6 linhas. Quando você publica alguma coisa com mais de 6 linhas no Facebook, eles escrevem assim no final, quando sair o filme, me avisa, eu não vou ler o livro. Não é?
Então, quando a gente acha que é capaz de tirar o mais importante, olhando superficialmente, a gente nunca vai entender o que realmente está acontecendo. E o que está acontecendo ali é que tem alguém com algum problema que não tem uma repercussão anatômica ainda, mas que está trazendo sofrimento para ele. Então, nesse momento, eu vou ter que conversar com ele para tentar entender o que ele está sentindo, para tentar me transportar para dentro da realidade dele. Né? A gente chama isso de referencial particular. Eu preciso descobrir o referencial particular do meu paciente, para eu tentar entrar dentro da cabeça dele, olhar o mundo pelos olhos dele, para tentar sentir o que ele está sentindo e tentar descobrir o que está acontecendo. Muito provavelmente não vou ser eu, como endoscopista cirurgião, que vou resolver esse problema. Mas eu tenho a obrigação, como cristão e como médico, de pelo menos tentar encaminhar ele de uma maneira adequada. Ou de tentar mostrar para ele o que realmente está acontecendo na vida dele. Quando ele permite. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo. Eu estava, aliás, aquele dia, acho que eu sempre faço uma prece antes de começar o consultório, aquele dia não deu tempo, acho que foi isso. Porque antes dessa paciente entrar, entrou um casal, ele estava doente, começou a falar da doença dele e ela ficava interferindo o tempo inteiro para falar, não é isso não, doutor. Ele não sente isso, ele está sentindo isso, 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 e ele olhava para ela. Eu falava, isso não vai dar certo. Aí ele começava a contar outros sintomas, ela falava, não, você não sente isso, não, você sente isso, isso, isso. Antes de eu tentar falar para ela, porque a minha estratégia é assim, eu deixo ela falar, depois eu pergunto, e o senhor, me conta agora a sua versão. Não é? Apesar que ele era o paciente. Só que, para minha surpresa, em um determinado momento, ela deu um tapa nele. E ele devolveu. E quando eu me vi, eu estava em pé tentando apartar os dois. A medicina é linda, né? Aí esse casal saiu. Entrou uma senhora, humilde, sentou, eu falei assim, pois não, o que eu posso ajudar a senhora? O senhor faz aquele exame colonoscopia? Eu falei, faço. Eu queria fazer um. Porque os pacientes não vão no médico mais para falar da doença, eles vão para pedir exame. Eles que pedem o exame, isso é só carimba, né? Mas por que a senhora quer fazer uma colonoscopia? Porque eu preciso tirar uma macumba. Qual a próxima pergunta? Como é que a macumba foi parar aí, dona Maria? E aí eu pensei, tudo que eu ensino para os alunos da faculdade, eu falei, calma, Décio, está tudo sob controle. Eu falei assim, mas qual é o sintoma que dá uma macumba no intestino? Ela falou assim, eu sei que é macumba e eu preciso tirar porque pode dar câncer. Macumba dá câncer. Ela falou, dá sim, senhor. Eu falei, mas então eu acho que a senhora precisava ir num terreiro, porque eu não sou bom de macumba. Aí ela falou o seguinte para mim, mas eu não vou em terreiro porque eu não acredito nessas coisas. Vocês estão rindo, né? Eu queria ver vocês lá na frente da mulher. Eu não sabia se eu chorava, eu já estava todo arranhado de ter apartado a briga do outro casal. Aí eu falei assim para ela, olha, eu não estou entendendo a sua dúvida, o que está acontecendo. Aí ela me explicou, ela falou, eu tenho um vizinho que é macumbeiro. Tudo bem. E à noite ele faz as macumbas. Tudo bem. Mas onde é que entra a senhora e o seu ânus nessa história? Aí ela falou assim, que quando ele começava a bater o tambor à noite, ela começava a sentir uma coceira no ânus. E ela sabia que era a macumba entrando. Porque o vizinho detestava ela e ela tinha certeza que ele estava fazendo macumba para ela. Eu pensei com os meus botões, eu vou entrar no referencial particular dela. Se ela sente coceira no ânus à noite, eu perguntei, e de manhã também dá? Ela falou, às vezes sim, quando a macumba é forte. Aí eu entrei no referencial particular, eu imaginei o que podia ser e pensei, oxiurus. A macumba entra de dia? Claro que não, doutor, ele só faz a macumba de noite. Tá bom. Aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um remedinho para a senhora, se não melhorar, a senhora volta aqui. Ela falou, não, o senhor está achando que eu tenho verme. Eu não tenho verme, é a macumba.
Aí ela tinha já a idade para fazer uma colonoscopia preventiva de câncer, eu indiquei a coluna e falei, então vamos fazer o seguinte, eu nunca tirei macumba por colonoscopia, mas a senhora vem aqui tal dia, eu vou me informar como é que isso acontece, e quando a senhora vier, eu tenho certeza que eu vou estar pronto para tirar a macumba da senhora. Mas antes, para fazer o preparo, a senhora tem que tomar esse remédio. E dei o remédio para verme para ela. Ela foi lá, nós fizemos a colonoscopia e ela ficou boa da macumba. Não é? Então, vejam vocês, a minha vontade inicialmente era fazer o que vocês fizeram, começar a dar risada e falar, essa mulher é louca, vou chamar um psiquiatra. Mas, na verdade, ela estava fazendo uma interpretação dela, dentro da perspectiva dela e dentro dos referenciais dela. E eu estou lá para ela, não é ela que está lá para mim. Sou eu que tenho que descobrir o que ela está querendo me dizer. Então, por mais absurdo que possa parecer a queixa, eu tenho que entrar dentro da cabeça dela. E para fazer isso, eu preciso de tempo. Eu preciso ouvi-la. Eu preciso que ela me conte da vida dela, das angústias dela. Um trabalho feito nos Estados Unidos mostra que, ao final de uma boa história tirada pelo médico, em 94% dos casos, ele já tem o diagnóstico correto sobre qual é a doença que está acometendo a paciente. 94%. Não existe nenhum exame, nem aquele que vê tudo, que tem esse índice de sucesso. Nenhum exame, nem tomografia, nem ressonância, nem ultrassom, nem nada disso é capaz de dar um diagnóstico com um índice de certeza de 94%. E o que é que a gente precisa? De tempo para ouvir e vontade para ouvir o que o paciente tem a dizer. Ouvir não só com os ouvidos, ouvir com os ouvidos e com os olhos, porque a boca mente, o corpo não. Não é? O cara ficou na gandaia de madrugada, chegou bêbado em casa às 5 horas da manhã, tirou o sapato para não acordar a esposa, entrou e deitou quietinho do lado dela, ela fingiu que não acordou, porque ela estava querendo matar ele. No dia seguinte, eles acordam, vão tomar café, ela está com a cara emburrada. Ele fala, tem alguma coisa errada? Ela fala, não. O que ela está querendo dizer? Sua vida acabou, seu infeliz. Não é? Mas ela expressa uma outra palavra, dizendo uma outra coisa que, na verdade, o corpo dela está dizendo que não. Então, quando o paciente entra, e eu insisto nisso com os meus alunos, se você estiver atento para ele, antes dele sentar na mesa e falar bom dia para você, você já tem um monte de informações sobre ele. Se ele está bem, se ele não está, se ele está triste, se está infeliz, se está ansioso, se está arrependido, se ele está angustiado, se ele está com dor, se ele não está com dor. Porque, às vezes, o paciente chega e você fala, o que está acontecendo, doutor? Eu vomito muito. Quanto? Todo dia. Quantas vezes? 2 a 3 vezes por dia. É mentira. Ele não pode estar vomitando 3 vezes por dia durante um mês, todos os dias do mês, e está em pé. Eu vou falar para ele, você está mentindo? Vai, fala a verdade aí. Não. Puxa, senta aqui, vamos conversar. E aí eu pergunto, quando foi a última vez? Aí você vai descobrindo que não é bem assim. Ah, então ele é mentiroso? Não, ele quis dizer para você que aquilo está incomodando demais, ele não está aguentando. Não interessa se é uma vez por dia ou uma vez por mês, mas aquilo está ruim. E você precisa fazer alguma coisa para ajudar ele. E o corpo dele diz isso, o rosto dele diz isso. Quando ele vai falar, ele diz isso. Mesmo quando a boca mente, o corpo fala a verdade. Então, eu preciso de um tempo para perceber isso. Às vezes, não. Não é? Outro dia eu atendi um menino e ele entrou na faculdade. Aí, ele nunca tinha bebido, era jovenzinho, 17 anos. Entrou na faculdade de medicina. Foi comemorar. Encheu a cara, ficou bêbado, chegou em casa, vomitou, no outro dia estava com dor de estômago. Gente, qual é o diagnóstico? Vamos dar um remedinho, ele vai ficar bom. Eu não preciso ficar fazendo grandes elucubrações. É totalmente diferente de um paciente que fala para mim que faz 5 anos que ele não consegue comer porque ele tem dor de estômago todo dia. 5 anos? 5 anos. Quando começou? Por que começou? Começou quando meu filho morreu. Começou quando eu mudei de emprego. Então, aí você está diagnosticando a doença. Você está descobrindo onde a coisa começou. Aí eu vou resolver isso como? Eu vou tentar orientar ele, vou falar com ele sobre isso. Olha, eu acho que o seu problema começou aí.
Eu acho que você precisa de outro tipo de abordagem. Vamos deixar o remédio para você ficar sem a dor, mas se você quiser curar o seu problema, você tem que procurar uma abordagem de outro nível. Você tem que procurar uma psicóloga, você precisa tomar um ansiolítico, você precisa mudar a sua vida. Não é? E as pessoas não querem ouvir isso. Não querem. Outro dia chegou um paciente, ele e a esposa. Quando entre os dois, eu já sei que vem confusão. Principalmente quando ele é o paciente. Aí ele falou assim, não, eu tenho problema intestinal, eu tenho problema gástrico. Aí eu fui tirar a história. Ele bebe cerveja todo dia, no almoço e no jantar. Mas ele nunca fica bêbado, então ele acha que ele não é alcoólatra. Porque ele acha que alcoólatra tem que ficar bêbado. Né? Fuma 2 maços de cigarro por dia. Quando ele entrou, eu já sabia que ele fumava, porque o cheiro do cigarro eu senti de longe. Não é? Ele não faz exercício. A barriga dele dá para pôr a mesa em cima, de tão grande que está. Né? O que está acontecendo com ele? Ele quer que eu resolva o problema do intestino dele, porque ele está tendo diarreia. Ele quer que eu resolva o problema do estômago dele, porque ele tem dor todo dia. Mas ele não quer parar de fumar, ele não quer parar de beber, ele não quer fazer exercício. Não é? Naquele dia eu estava meio de pá virada, que referencial particular o caramba, né? Eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, eu não tenho nada para fazer por você. A mulher quase caiu da cadeira, ela arregalou o olho. Eu falei, porque é o seguinte, você tem que parar de fumar e você não vai parar. Você tem que parar de beber e você não vai parar. E você precisa fazer exercício e você não vai fazer. Ela sorriu assim que quase bateu o canto da boca na orelha, de felicidade. Aí eu achei que ela ia falar assim, eu não te disse. Aí eu falei, bom, vou ter que apartar outro casal, né? Mas não, ela ficou quieta. E aí ele falou assim, mas como assim, doutor? Eu falei assim, você sabe disso, não sabe? Então, não adianta eu te dar remédio. Você já não está tomando o remédio? Todo mundo não te deu o mesmo remédio? É, mas não resolve. Não resolve porque você precisa resolver o seu problema. Não sou eu. Isso é muito importante para mim. Porque antes eu achava que eu tinha que resolver o problema de todo mundo. Porque eu estudei para isso. E eu achava que eu era o curador. Eu era o cara que tinha que curar as pessoas e resolver o problema de todo mundo que entra no consultório. Até um dia que eu parei para pensar, eu não consigo resolver os meus problemas. Eu luto para resolver os meus problemas. Não é? Eu sou um cara que tem uma dificuldade de perdoar. Eu sou um cara que tem dificuldade de aceitar a diferença das pessoas. Tudo que é diferente, muito diferente de mim, eu luto contra, eu tenho dificuldade de aceitar. Eu ainda não sou um cara caridoso, eu sempre tenho uma coisa de querer as coisas para mim primeiro. Eu tenho um monte de problema. Quantos deles eu tenho resolvido? Nenhum. E eu vou resolver o seu problema, a sua dificuldade, como que eu vou fazer isso? Se eu tivesse esse poder, eu tinha resolvido o meu problema. Essa foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Então, para que eu sirvo como médico? Para nada? Não. Eu sirvo porque eu tenho um conhecimento que pode te ajudar, se você quiser, para que você resolva o seu problema. Da mesma maneira que eu busco nas pessoas o conhecimento que elas têm para me ajudar a eu resolver os meus problemas. É por isso que a gente anda em bando, porque a gente precisa do outro. Porque nenhum de nós está completo, nós somos seres incompletos. E o que está faltando em mim, você já tem. E eu preciso do que você tem. E em troca, o que a gente faz? O que eu tenho e você não tem, a gente troca. Eu te dou alguma coisa que eu tenho, que eu sei fazer, e você me dá alguma coisa que você tem e eu não sei fazer. É por isso, é assim que vivem as sociedades. É assim que vivem nossas células do nosso corpo. Uma é responsável pela respiração, a outra pela digestão, o outro pelo funcionamento do sistema vascular, e assim, tudo funcionando junto vai dar certo. Mas se o coração quiser receber a glicose, mas não tiver a fim de bater porque ele está cansado e não quer fazer força, não vai dar certo. Porque o coração para, ele não vai mais receber glicose. Aliás, nada mais vai receber nada, porque ele é o carteiro. Então, quando eu percebi que eu tinha uma função específica e a minha função não era curar ninguém, mas era ajudar o outro a encontrar a sua cura, eu acho que eu virei um médico melhor. Porque eu parei de me angustiar, eu parei de me sentir inútil, porque durante um tempo eu me sentia inútil, que eu pensava assim, o que é que eu estou fazendo aqui?
para receitar remédio, ainda mais hoje. Você coloca no Google, o Google responde para você. Aliás, outro dia eu vi um colega colocou lá, se você pesquisou no Google a sua doença e veio aqui para uma segunda opinião, eu sugiro yahoo.com.br. Né? Porque, graças a Deus, a medicina não é apenas um algoritmo. Se você tem tal sintoma, você tem tal doença, se você tem tal doença, você toma tal remédio, e tal remédio vai fazer você ficar bom. Não é assim. Se fosse assim, não ia ter nenhum médico melhor que o Google. Eu ia fazer um app, você é o médico, ia chamar o app. E aí você coloca toda a medicina em algoritmos. Aí eu digito lá sintomas, o sintoma vai fazendo pergunta, eu vou respondendo as perguntas, até que ele vai chegar no fim e vai falar, toma tal remédio de tal em tal hora que você vai ficar bom. Você fica bom? Fica se for uma gastrite, porque você encheu a cara ontem. Fica se for uma apendicite escarrada, que ele não pode examinar, mas ele vai dizer, com esses sintomas, procure um cirurgião, você deve ter uma apendicite. Mas se é aquela dor de estômago, porque você perdeu um filho, se é aquela dor na barriga, que você não consegue dormir à noite, porque você acha que seu vizinho não gosta de você e está fazendo macumba para você, se é aquela dor que não deixa você dormir porque você está infeliz no seu casamento, porque você está infeliz no seu trabalho, não tem algoritmo que vai resolver isso para você. É o seu médico que, se estiver lá olhando para a sua cara, vai perceber que tem alguma coisa diferente, que não é só aquilo. Que aquele sintoma está indo além. Ou até, se você está mentindo porque você não quer trabalhar amanhã, que é carnaval. A gente sabe. Não é? A gente sabe. Eu já passei por várias fases, né? Hoje eu não tenho nenhum orgulho de contar isso, mas uma vez eu estava de plantão na véspera do carnaval, e apareceram às 3 da manhã 5 fichas de uma vez, num hospital particular. Eu achei estranho. Falei, parou o ônibus, desceu 5. Quando eu cheguei lá embaixo, os 5 estavam conversando, eles não tiveram nem a bondade de esconder as varas de pescar. Entrou primeiro, estou com diarreia, preciso de um atestado, porque amanhã estou trabalhando. Perfeitamente. Examinei o cidadão, não tinha nada, tirei a pressão, não tinha nada. Perfeitamente. Não, o senhor me dá o atestado e um remédio que eu vou tomar em casa? Eu falei, não, senhor. Eu achei o senhor desidratado, eu vou botar o senhor no soro. Eu botei um soro, falei para a enfermeira, bem devagar. Quanto, doutor? 500 ml, 2 litros. Bem devagar. Hoje eu não tenho nenhum orgulho de contar isso, mas eles perderam a pescaria. Os 2 primeiro, porque os outros foram embora. Não é? Então, isso daí é você estar ao lado do paciente. O paciente vem te procurar com uma dor e você chega para ele e diz assim, amigão, eu não posso te curar, mas eu estou aqui para te ajudar. Você quer? Olha, nós vamos ter que te operar. Eu vou fazer o melhor que eu tenho para fazer por você. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero que dê. Você também quer? Você quer que eu tente? Você está afim de passar por isso comigo? Eu estou aqui para você. Chamar a família e falar, olha, gente, eu acho que ele está com essa doença, eu acho que é grave. E agora, doutor? Não sei, vamos ver o que a gente consegue fazer. Chegar para ele e falar assim, você está acreditando no que nós vamos fazer? Porque se você não tiver, é melhor a gente não fazer. Porque eu já vi isso mais de uma vez. Você tem 2 pacientes com a mesma idade, com a mesma doença, igualzinho. Um você opera, ele fica bom rápido. O outro você opera, ele morre. E você fica pensando, por quê? O que eu fiz de errado? O que você fez de errado é você achar que você vai curar os 2. Porque você não cura ninguém. Se a gente fosse capaz de curar o outro, não seria uma invasão, não seria uma ruptura da lei do livre-arbítrio? Ou não? Ou eu estou errado? Porque a gente tem uma visão tão distorcida disso, que primeiro a gente acha que a gente precisa encontrar alguém que cure a gente. E o médico não cura. Às vezes, não dá para perceber isso. Porque ele dá o remédio e você melhora. Você gosta dele, você sentiu firmeza. Ele diz para você que você vai ficar bom com o remédio e você fica. Eu contei isso já uma vez para o pessoal. Quando eu mudei para Campo Grande, eu estava num consultório novo.
E eu pensei assim, eu vou colocar umas ideias meio revolucionárias, mas eu vou colocar em prática. Eu tinha uma ideia assim, de não ter mesa, porque a mesa é um sinal de poder. Quanto maior o poder, maior a mesa. O chefe de sessão tem uma mesa enorme, né? O subalterno tem uma mesinha pequenininha, não é assim? Eu tinha um amigo que, além da mesa grande, ele colocou um calço para a mesa ficar bem alta e deixou a cadeira do paciente bem baixa. E ele disse assim para mim, é para o paciente saber quem é que manda aqui. Então eu pensei, eu vou tirar a mesa, eu vou deixar 2 cadeiras uma do lado da outra, assim o paciente fica perto de mim. Eu tirei os diplomas da parede e coloquei quadros. E eu parei de ir de avental, porque eu falei assim, eu não preciso de avental aqui dentro, eu não vou fazer procedimento, a gente só vai conversar. Aí o primeiro paciente entrou, falou assim, quem que é o médico? Só tinha eu na sala. Eu falei, sou eu. O senhor não está de branco? Não, eu não uso branco. Nem avental? Não. Aí ele olhou, cadê sua mesa? Está consertando? Falei, não, eu quero ficar sentado do lado do senhor. E o senhor vai anotar aonde? Não, eu não vou anotar. Depois que a gente vai conversar, depois que o senhor sair, aí eu anoto no computador. O senhor não vai esquecer, não? Falei, é mais fácil eu esquecer o senhor se eu estiver prestando atenção no que eu estou anotando enquanto o senhor está falando, do que o senhor falar primeiro e depois eu anotar. E não tem nenhum diploma na sua parede? Aí o segundo entrou, perguntou do diploma, o terceiro entrou, perguntou da mesa, o quarto entrou, perguntou da mesa, eu botei a tal da mesa lá. Botei a tal da mesa, botei um monte de diploma, peguei todos que eu tinha. Como não encheu a parede, eu peguei da minha esposa, coloquei também. A gente encheu uma parede inteira, até uns 20 diplomas lá. Aí eu peguei o avental e coloquei um bordado da Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz doutorado, coloquei do Sírio-Libanês, onde eu fiz endoscopia, coloquei todo o meu currículo assim do lado do ombro. Aí o paciente entra e eu falo assim, bom dia, bom dia. Por quê? Porque eu descobri uma coisa, eu estou lá para ele. Ele vai se sentir confortável se eu for uma imagem padrão do que ele está acostumado. Ele quer saber que eu tenho diploma. Ele quer que tenha um diploma bonito e dourado na parede. Eu vou pôr para ele o diploma, porque isso vai acalmar ele. Se eu tiver com o avental e ele olhar alguma coisa e ele reconhecer que é de um lugar bom, ele vai falar, poxa, esse médico deve ser bom, porque ele formou nessa faculdade e a faculdade é boa. Né? Quando ele senta, ele espera que eu tenha um comportamento padrão, porque senão ele não volta mais lá. E aí eu percebi que é ele que tem que me dizer como eu vou me comportar, não sou eu. Mas a partir do momento em que eu ouvi, em que eu consegui conversar com ele, aí eu vou colocar para ele a verdade, porque eu não vou chegar para ele e vou falar assim, não, eu vou curar você. Falar assim, olha, esse seu problema eu não tenho como resolver desse jeito. Eu tenho como tentar te ajudar a resolver desse outro jeito. É por isso que eu nunca fiz cirurgia bariátrica. Porque eu acho que a maior parte, não são todos, dos obesos que vão procurar bariátrica, eles querem resolver o problema deles com o bisturi, mas ele não quer mudar o hábito alimentar, ele não quer fazer exercício, ele não quer mudar a vida dele em 1,. E ele está disposto a pagar por isso. E tem médico que acha que vai resolver. O máximo que eu consigo para ele é uma depressão, porque ele não vai mais conseguir comer e ele queria continuar comendo. E aí, quando eu faço a anamnese e converso sobre a obesidade, sobre tudo que está envolvido, que é talvez um dos problemas mais complexos da medicina, ele fica bravo comigo, porque ele não queria isso, ele queria que eu operasse ele e resolvesse o problema. Doutor, não tem um remédio aí que resolve? Não tem. Não tem. Então, essa história, ela leva a gente a parar para pensar que o primeiro passo é eu tentar convencer o paciente de que é ele que vai fazer o processo, não sou eu. Eu estou aqui para ajudar ele, se ele quiser e se ele puder, ele acompanhar e dentro desse processo, dentro dessa tentativa, nós juntos vamos tentar chegar a um bom termo. Mas, além desse problema, a gente tem um segundo problema. Qual que é? Que a gente sempre acha que a doença é um castigo. Que por que Deus mandou isso para mim? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Ora, porque você precisa. Não, mas então Deus não gosta de mim? Gosta. Ele gosta de todo mundo. Mas por que eu estou com esse sofrimento todo?
Porque você está precisando. A doença, ela é um aviso de que algo não vai bem em você. E não é com as suas células que você tem que discutir. É com a sua alma. E a gente não se dá conta disso. E quando a gente vê a doença, a gente sai desesperado para tentar resolver aquilo a qualquer custo. E se o médico falou para você que não tem como resolver, onde é que você vai? Onde você vai? Vai procurar o milagre. Aonde? Esse é o meu medo. Porque faz fila na porta do centro espírita que tem cura do mesmo tamanho que faz na porta do SUS. E vai todo mundo lá para resolver o seu problema. E é espírita, e eu pergunto, por que você está indo lá? Porque eu estou com câncer e eu quero que Deus me cure. Você teve o câncer e Deus vai te tirar do seu corpo para te punir? E o câncer é uma punição? Aí entra aquela história da ação e reação. Entenda certo. Ação e reação não é lei de talião. Se alguém te der um tapa na cara e você virar um tapa na cara dele na mesma hora, ele vai entender e vai falar, puxa, agora eu senti o tapa que você me deu, eu pensei, eu não devia ter batido no seu rosto, você me desculpa? É isso que acontece? Ou vocês vão se encalfinhar e sair rolando no chão? Então você acha que Deus, quando você recebe, quando você faz uma coisa errada, você acha que Deus te devolve na mesma intensidade, na mesma hora, do mesmo jeito? Não. Você gerou uma energia, essa energia vai voltar para você. E o que ela vai provocar em você depende de como você reage a ela. Se você resistir, você quebra. Você tem que aceitar, isso chama resiliência. Então, quando vem uma dor, quando vem uma doença, quando vem um revés na sua vida, eles não vieram porque você foi mal e Deus está te punindo. Eles vieram porque tem alguma coisa que você não percebeu e que é urgente que você perceba. É tão urgente que você chegou ao ponto de sofrer para perceber. E aí você tem que, à noite, quando você for fazer a sua prece, perguntar, Deus, qual é a mensagem? Eu quero saber, porque eu quero aprender. E quero aprender rápido, porque eu não quero continuar sofrendo. Eu não gosto dessa história de que a gente só aprende com a dor. É mentira. A gente aprende com amor. A gente aprende com atenção. A gente aprende com vontade, com desejo de ser melhor. A dor, ela é para o preguiçoso, que ele sabe que tem que mudar e não quer. Aí vem a dor e cutuca ele que ele tem que levantar e se pôr em movimento, porque senão ele não vai sair dali. E aí vem a dor para tirar a gente do lugar. Então nem a dor é castigo, a dor é aviso. E você percebeu que o câncer foi por causa da sua mágoa, você descobriu que aquele câncer foi porque você é uma pessoa revoltada, que você não aceita nada, e finalmente você descobriu que você estava levando sua vida errado. E aquele câncer fez você ter um momento de esclarecimento espiritual, e aquilo faz você se sentir melhor. Bom, agora eu não preciso mais morrer de câncer. Gente, estar vivo é uma condição temporária. Não sei se vocês sabem. Todo mundo que nasceu vai morrer. Isso significa o quê? Que o nosso lugar não é aqui. Nosso mundo não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é um estágio. E o seu corpo, ele está aqui para permitir que você viva o estágio. Então, muitas vezes, quando você descobre o motivo da doença, a doença reverte, porque dá tempo. Para vir da alma até o corpo, demora. E depois que você consertou, às vezes não dá tempo de reverter o processo patológico e o corpo vai morrer, mas vai morrer curado. Porque aquilo que estava faltando, você alcançou. Porque a mensagem que você precisava aprender, você aprendeu. Então você nem precisa mais daquele corpo. Vamos para o próximo capítulo. Vira a página. Qual é a próxima lição? O duro é quando você morre sem aprender. Você morre doente. Repetiu de ano. Vai ter outra, igual ou pior, para você enfrentar. E a gente tem que parar de pensar nisso, e eu percebi isso claramente quando eu comecei a ver que os pacientes que estavam em situação muito ruim, muitas vezes eram almas muito mais evoluídas que eu.
Eu tive essa experiência várias vezes e contei no MIEP Jovem, sexta-feira à tarde. A minha esposa é cirurgia pediátrica. Ela me pediu para ajudar numa cirurgia de uma criança de 6 anos com paralisia cerebral. Todo deformado, o Lucas. Todo deformado. Eu nunca tinha visto o menino. Ela me mostrou o raio-x, me mostrou a endoscopia. Eu falei, nossa, não tem jeito, tem que operar. E a criança tendo pneumonia de repetição, porque ela era toda mal formada, o tórax tortuoso, e uma condição bem ruim do menininho. Nós chegamos lá, eu fui lá para conhecer ele antes da cirurgia, ele olhou para mim e sorriu. Eu falei, oi, Lucas, tudo bem? Coloquei a mão na testa dele, ele sorriu, abriu o olho para mim, ficou sorrindo para mim, quase dizendo, oi, doutor. E eu fiquei pensando, esse é outro, não é? Eu poderia estar no lugar dele? Será que eu aguentava esse tranco? Acho que não. Quantas encarnações eu ainda tenho que ter para poder passar por uma prova igual a dessa? Às vezes a gente olha um mal formado, a gente olha um sequelado, a gente olha um cego, um surdo e fala assim, nossa, esse deve ter sido mal na outra encarnação. Você era bonzinho, ele era mal. Mas para e olha como ele está enfrentando a vida dele, a limitação dele. Você ia ser capaz de fazer igual? Será? Será que ele está passando pelo que ele está passando? Porque ele já pode passar, e você não está passando porque ainda não dá para você, porque Deus só dá a carga, o frio conforme o cobertor. Aí fala assim, essa mãe é amaldiçoada, ela teve um filho anencéfalo, ela teve um filho com Down, ela teve um filho anencéfalo. Ela é amaldiçoada. Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Aquela mãe que realmente sabe amar, recebe um filho que realmente precisa ser amado. E aí, às vezes, ali, naquele corpo, está aquele espírito que vai salvar todo mundo da família. Está aquele espírito que vai irradiar o amor que está todo mundo precisando. E é castigo? Ele está sendo punido por Deus? Não. Não está. Então, eu, como espírita, quando eu vou para um centro espírita, eu tenho que buscar a saúde, mas não a saúde, o perfeito equilíbrio biológico. Eu não tenho que ir lá para buscar a remissão da minha doença física. Eu tenho que ir lá para buscar a minha saúde espiritual. Porque Emmanuel avisou que saúde verdadeira é a perfeita harmonia da alma. E às vezes o meu corpo sofre para a minha alma entrar em harmonia. E eu preciso descobrir isso. E aí como que eu vou descobrir isso? É através da espiritualidade. Eu tenho que ir atrás disso e é no centro espírita que eu vou receber. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas olhando no celular e digitando no Facebook enquanto o palestrante faz a palestra. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou contar. Segredo de palestrante. A palestra pode ser uma porcaria, mas se vocês tiverem que ouvir, o que vocês tiverem que ouvir, a espiritualidade trata de colocar a ideia na cabeça de vocês, mesmo com um palestrante mequetrefe. Dá certo. Por isso que nem sempre é a mesma coisa você assistir a palestra no YouTube ou no... Por quê? Porque a hora que vocês estão aqui, a espiritualidade está cuidando de vocês, está interferindo no perispírito. E é aí que você está sendo tratado. É nessa hora em que as coisas que ele fala podem mudar alguma coisa na sua cabeça. E você sai um pouquinho diferente do centro. Aí você entra para tomar o passe, porque você só foi lá para tomar o passe. E você acha que o passe vai resolver sua vida. O passe é uma sugestão de sintonia. Você saiu de lá, pisou numa poça d'água, falou um palavrão, acabou o passe, já foi embora. Você precisa ir lá para fazer um estudo, você precisa ir lá para entender o Evangelho, você precisa ir lá para se evangelizar, porque é isso que vai levar você à cura. É isso que vai trazer a perfeita harmonia da sua alma. Agora, eu sou contra a cirurgia espiritual? Não. Eu sou contra você buscar um equilíbrio físico com um tratamento energético? Também não. Eu sou contra você achar que isso é a resposta para a sua vida. Eu sou contra você ter um centro espírita que só faz isso, que não tem uma reunião de evangelho, que não faz uma prece, que não tem uma educação mediúnica, que não tem nada. É só efeito, é só cura milagrosa, é só fazer aleijado andar. Porque eu já vi
Uma paciente minha, com uma atrofia de medula, fez uma cirurgia espiritual, saiu andando. E eu vi a tomografia, não tinha como aquela mulher andar e saiu andando. Poxa vida, que legal. É bom isso? Claro que é bom. Mas isso é tudo? Não. Por que aquela mulher estava naquela situação? Por que ela precisava passar por aquilo? Será que ela sabe? Ela descobriu? Então, quem é que cura quem, gente? Jesus cura? Cura? Não cura. Ele, depois de cada uma das curas, ele virava e falava assim: a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Quando foi a mulher da hemorragia, ele falou: senti virtude sair de mim. Quem que tirou a virtude dele? Ela. Com o quê? Com a fé dela. Com a vontade dela de se curar. Porque será que Deus ia criar o livre-arbítrio para deixar Jesus desvirtuar a lei do livre-arbítrio? O que Jesus faz? Por que ele é o médico dos médicos? Porque ele te diz o caminho. Mas é você que faz a cura. Então, deixa eu contar esse segredo para vocês. Não adianta você querer enfrentar tudo sozinho. Mas também não adianta você jogar tudo nas costas de alguém. Seja lá esse alguém quem for. Pode ser o teu médico, o teu marido, a tua esposa, o teu filho ou Jesus. Ninguém vai fazer o que é teu. Ninguém vai resolver os teus problemas. Quem pode fazer isso é você. O que você precisa é de auxílio. Você precisa de alguém que te diga um caminho mais fácil para isso acontecer. É você que se cura e mais ninguém. Não tem como, por mais que a gente deseje, a gente interferir no seu livre-arbítrio. Não tem como eu fazer você ser uma pessoa feliz, só porque eu quero. Eu não tenho como fazer você entender o que está acontecendo na sua vida. Mas eu posso te alertar, como eu faço com os pacientes. O senhor não acha que essa sua gastrite de 5 anos é porque o senhor ainda não aceitou a morte do seu filho? O senhor não acha que é um luto adoecido? Que o senhor está precisando conversar com alguém sobre esse assunto? O senhor não acha que a vida que o senhor está levando é uma escolha que vai abreviar o seu tempo aqui na Terra? O senhor não acha que o senhor achando mais importante o álcool e o tabaco do que estar com a sua filha, que tem 3 anos, e que não vai ver o pai dela entrar na igreja com ela, porque você vai morrer antes, porque você está hipertenso, porque você está diabético, porque você está obeso, porque... Será que ninguém sabe disso? Ninguém aqui sabe que cigarro faz mal? Ninguém aqui sabe que maconha faz mal? Ninguém aqui sabe que álcool faz mal? Então, eu não preciso dizer isso para vocês. Mas, às vezes, é preciso chegar e dizer: você quer mesmo isso para você? E aí, eu vou estar fazendo o meu trabalho, que não é curar, é ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da cura delas. Quando a gente ouve Jesus falar: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Sabe o que significa a palavra pecar? Errar o alvo. Errar o alvo. Você tentou e não acertou. Sabe o que isso significa na minha forma de ver? Que você vai errar de novo. Porque você tentou uma vez e não acertou. Vai tentar outra. Será que você acerta na segunda? Ou na terceira? Ou na quarta? O que isso significa? Que você tem que continuar tentando. Porque uma hora vai dar certo. Mas se cada vez que você errar, você achar que você não presta para nada, isso é orgulho, e você se sentir culpado, e sentar no cantinho, pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas: eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada, você não vai para lugar nenhum. Você tem que reagir e falar assim: não, eu errei, mas eu aprendi, e da próxima vez eu vou tentar não errar mais. E volta para a luta. Se você quer ser uma pessoa saudável, esse é o caminho. E uma pessoa saudável pode ter doenças físicas. Quem é mais saudável? Hitler ou Chico Xavier? O Hitler era vegetariano, fazia exercícios periódicos, não tinha pressão alta, não tomava remédios.
O Chico tinha hérnia, era um olho cego, tinha deformidade no abdômen, teve problema na próstata. Ele era doente? Não. Nós é que somos. Ele não. Então, você pode ter pressão alta e ser saudável. Você pode estar com câncer e ser saudável. Porque o que eu desejo para todos vocês é que vocês morram curados. Que é o que eu desejo para mim e para todas as pessoas que eu amo. Muito obrigado.